Muito bem, pessoal, voltando aqui para a segunda parte da aula de Direito Internacional, trabalhando ainda os conceitos básicos, né, reforçando eles e, claro, dando dicas importantes para todos vocês, tá bom? É que eu tô com uma turma, gente, aqui, muito maravilhosa e essa minha turma é danada, viu? Então, por isso que eu tô dando risada aqui, tô com esse semblante sorrindo, que eles são muito danados. Bom, gente, nós temos alguns tipos de situações jurídicas, vamos lá? Tipos de situações jurídicas. Gente, quais são os tipos de situações jurídicas que nós temos? Vamos notar o primeiro tipo, por favor? Situação puramente interna. Situação puramente interna. Tipos de situações jurídicas. Primeiro tipo, situação puramente interna. Ótimo. Qual que é a situação puramente interna? São conflitos que existem que estão sob a égide, eu acho tão bonito esse nome, que estão sob a égide da mesma lei. Exemplo, queridos. Um contrato de compra e venda de um imóvel aqui no Brasil. No texto que eu mandei para vocês, vai estar exemplo de português, tá, gente? É um contrato de empréstimo entre portugueses de Portugal. Então não importa, pode ser lá em Portugal, pode ser aqui no Brasil, lá vai respeitar a lei portuguesa, aqui vai respeitar, obviamente, a lei brasileira. É natural. Então, essa situação puramente interna. Então, vou dar um exemplo para você. Essa história do coronavírus aqui no Brasil. Eu sei que é um problema mundial, mas as decisões tomadas aqui no Brasil são regidas pela lei brasileira. Tá claro isso todo, gente? Quando o pessoal fala em Tribunal de Haia, tem nada a ver, meu. Data máxima vem, hein? Com todo respeito, hein? Ah, vamos levar o presidente da República. Gente, todo mundo tá errando, cara. Ó, o presidente tá errando, o governador tá errando, o prefeito tá errando, o cidadão tá errando. Todo mundo tá errando nessa situação, gente. Todo mundo. Mas todo mundo tem que ser punido através da legislação nossa, brasileira. Não tem nada a ver com o Tribunal de Haia. É que o pessoal gosta de falar isso. Sabe, gente? Na minha opinião, desconsidere isso quando você ouvir, tá? Nada a ver. Vou dar um exemplo aqui do prefeito de São Paulo. Ele fecha a via, aí depois libera, ele coloca um rodízio maluco, depois tira o rodízio maluco. Estão antecipando feriados, não sabe se vai antecipar para segunda-feira ou não. Tá bom, gente? Então nós estamos diante de uma situação em que nós não sabemos muito bem o que fazer. Então, nada a ver com direito internacional. Então, são situações puramente internas. Tudo bem, gente? Internas. Ótimo. Agora, segundo tipo, vamos lá? Situações internacionais plurilocalizadas. Situações, vamos lá, gente? Internacionais plurilocalizadas. Agora começou a estender a coisa. Bom, situação plurilocalizada é aquela que eu tenho mais de um local, ou seja, mais de um país. E a situação internacional, gente, plurilocalizada é o que, pessoal? É o que? Existem dois tipos. A situação internacional plurilocalizada tem dois tipos. Vamos ao primeiro tipo, gente? Primeira situação, relativamente internacional. Relativamente internacional. E a segunda, absolutamente internacional. Então a primeira é relativamente internacional e a segunda, absolutamente internacional. Vamos lá. O que seria, gente, uma situação relativamente internacional? Vamos lá? Vamos lá? Relativamente internacional. É quando o conflito, notemos isso, por favor. É quando um conflito, diz respeito
ao único ordenamento jurídico. Ao único ordenamento jurídico. Repito, gente, ao único ordenamento jurídico. Tá? Único ordenamento jurídico. Vou dar um exemplo, gente. Mercosul. O Mercosul, ele é o quê, pessoal? Relativamente internacional. Tá certo? Porque você tem uma regra que se aplica só aos nossos países aqui, ligados ao Mercosul. E o que seria uma situação absolutamente internacional? Vamos lá, segundo ponto. O que seria isso? Seria um nacional, um brasileiro, por exemplo, um brasileiro que tem conexão com uma outra regra, com uma outra lei. Que tem uma outra regra, que tem uma outra lei. Exemplo disso, gente, é um empresário brasileiro, tá? Que tem contrato com uma empresa inglesa. Aqui vem um exemplo que é um contrato, gente, absolutamente internacional. O governo do estado de São Paulo não comprou vários respiradores da China. O governo brasileiro não comprou, né, gente, vários respiradores da China. Esse é um contrato absolutamente internacional, pessoal. Porque, obviamente, gera regras que fogem da legislação brasileira. Por exemplo, tem países no mundo, gente, que é meu sonho isso aqui, cara. Tem países no mundo, gente, que os juros são negativos. Sabe o que isso significa? Você pega 10 mil emprestado e paga 8 mil. Você entende o que eu estou falando? Gente, para nós é tão diferente isso que a gente pede 10 mil emprestado e paga 30 mil. Lá você pega 10 para investir no negócio e se você pagar em dia, pagando 8 mil você está tudo bem. Gente, olha que máximo isso. Mas por que eles fazem isso? É para poder fomentar a economia. É por que no Brasil isso não é aplicado, pessoal? Porque é Brasil, meu filho. Porque aqui, infelizmente, tem pessoas que vão falar me dei bem. Você entendeu, pessoal? Por isso que no Brasil não dá certo esse negócio ainda. É cultura nossa. Eu sou brasileiro, então eu posso falar. Eu não estou falando do português, não estou falando do uruguaio, eu estou falando da nossa casa. Ainda não dá para fazer isso no Brasil. Mas o banco não perderia dinheiro com isso? Não. Porque girando a economia, você tem compra, venda, você gira a roda da economia, você faz o dinheiro circular. Então é todo mundo ganhando, gente. É o que faz o Japão, é o que faz os Estados Unidos. Estados Unidos, não sei se você sabe, você compra uma casa própria pelo correio. Hoje por e-mail, né? Mas você manda os documentos pelo correio. Gente, e é tão fácil comprar uma casa nos Estados Unidos, não em lugares chiques, né, gente? Claro que aí é só para quem tem muito, né, meu filho? Mas em lugares mais simples, se é que posso dizer assim, é muito fácil comprar uma casa americana, gente. Porque eles têm essa cultura. E aí você compra lá em 20 anos e se você paga menos do que o empréstimo inicial. É o chamado juros negativo. Fantástico isso, gente. Mas é outra cultura. Japão também é assim, tá? Japão também é assim. Então, meus caros amigos, a situação absolutamente internacional é uma situação em que a pessoa lida com uma legislação totalmente diferente. Tá passando um filme pela minha cabeça, que eu não me lembro do nome, do Richard Gere, que ele tá na China, e lá ele é preso, enfim. Eu vou lembrar até o final, eu não lembro desse negócio, senão eu mando no grupo para vocês, tá? É um baita filme dele que demonstra exatamente isso, gente. Porque é um americano, né? Ou inglês, na verdade, que ele está na China e responde todo ao processo chinês. Tá? Sem dúvida nenhuma. Bom, e aí, meus caros amigos, nós temos esse princípio, gente, da transatividade do direito internacional, que eu vou explicar um pouquinho mais adiante para todos vocês, tá? Bom, como que seria agora o modo de funcionamento do direito internacional privado? Notemos isso, por favor, gente. Modo de funcionamento do direito internacional privado.
Vamos lá? Como que funciona o direito internacional privado? Privado. Vamos lá, primeiro, gente. Anotemos esse conceito por obséquio, tá? Por obséquio. Vamos lá. Diferentemente dos outros ramos do direito, que são integrados por normas materiais, o direito internacional privado é integrado por normas secundárias. Também chamado, gente, anotem isso, por favor, de normas instrumentais. Normas instrumentais. Ótimo, gente. Como que se faz, então, né, a resolução de um conflito internacional? Exemplo, o Brasil comprou X respiradores da China e a China não quer entregar esse respirador. Qual que é a essência para poder resolver esse conflito? Bom, nós sabemos que, obviamente, pela lógica, quem pagou recebe, né? Quem pagou tem que receber o produto. É evidente, é óbvio. Mas como que se resolve esse conflito, não é? Então é isso exatamente que eu gostaria que vocês anotassem. Vamos lá. Normalmente as normas de comércio, as regras de comércio, para ficar melhor, normalmente as regras de comércio deve existir um direito indireto, que são os tratados internacionais. Tá? São os tratados internacionais. Então, o tratado internacional, professor, é uma norma indireta? É sim, senhor. E exatamente, meus caros amigos, é importante que a gente saiba, tenha essa consciência, que o tratado é uma norma indireta para a resolução de conflitos. Isso é fato em si. Tá? Agora, gente, quando eu penso em conflito internacional, eu tenho que saber exatamente a localização do tempo. É por isso que os historiadores, eles amam de paixão, meus caros amigos. Eles adoram de paixão o quê? Saber o marco inicial daquele conflito. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial foi a morte lá do Duque Ferdinando, que deu ensejo à Primeira Guerra. A Segunda Guerra Mundial se deu, na verdade, com a invasão, né, da Polônia, e assim sucessivamente. Então, meus queridos amigos, mas sabemos que tanto a Primeira Guerra quanto a Segunda Guerra, o marco inicial não foi esse, né, gente? A Primeira Guerra, gente, foi exatamente no final do século XIX, que a própria Revolução Industrial deu ensejo a um correr desenfreado atrás do lucro. E a Segunda Guerra, nós sabemos que ela nasceu com a Primeira Guerra. Gente, a Segunda Guerra Mundial, isso é direito internacional público. A Segunda Guerra, ela nasceu no final da Primeira. A Primeira Guerra não terminou em 1918, gente. Nós tivemos, na verdade, só uma guerra mundial, que foi de 14 a 45 do século passado. Porque quando terminou, gente, 18, nós tivemos o quê?
uma dura punição aos países do eixo, né, gente? Principalmente a Alemanha. A Alemanha, gente, teve que pagar muito para a Primeira Guerra Mundial. Então a Alemanha, ela chegou ao fundo do poço. E aí deu ensejo ao crescimento do nazifascismo. Então, por isso que teve a Segunda Guerra Mundial, gente. Não foi por motivo. Então, o que ensinou a Primeira Guerra para nós? Que mesmo havendo perdedores, nós não podemos taxar aquele país de uma forma que deixe ele na miséria. Por isso que a Alemanha, ela conseguiu se reconstruir pós-guerra. Então, queridos amigos, o que eu devo anotar? O tempo do conflito deverá ser analisado, o tempo do conflito, repito, deverá ser analisado todo o aspecto histórico e sociológico. Todo o aspecto histórico e sociológico. Tá? Aspecto histórico e também sociológico daquela situação. E não apenas o momento que aconteceu. Por exemplo, o que nós estamos por vir aqui no Brasil, gente, não é aconteceu tal fato aqui no Brasil. Não, gente, aquele fato só foi a consequência do que já havia acontecendo. Então essa é a primeira análise que a gente tem que ver do conflito. Por quê? Para a solução de conflito internacional, nós temos que saber os motivos pelos quais aquilo que efetivamente chegou. Isso é muito importante para todos nós, tá? Bom, qual que é a regra básica, gente, para todo o direito de conflito? Anotemos isso, vamos lá. Direito de conflito. Eu acho que esse termo você nunca deve ter ouvido falar, chamado direito de conflito. Porque isso que eu estou usando com vocês hoje, gente, é o quê? É uma doutrina estrangeira. Ou também chamado, não está errado falar isso, tá, gente? Doutrina extraterrestre. Você pode falar isso. Eu estou estudando hoje uma doutrina extraterrestre, ou seja, fora do país. Então, o que é o direito de conflito? Vamos lá, gente? Qualquer fato se aplica à lei. Se aplica à lei. Qualquer fato se aplica à lei e na sua ausência, deverão ser utilizadas novas formas. Deverão ser utilizadas novas formas ou fontes do direito. Ou fontes do direito. Tá? Isso, gente, é o direito de conflito. Direito de conflito nada mais é do que a garantia que nós temos de que existe uma lei para resolver aquele problema. Isso é o que nós chamamos de direito de conflito. No último concurso para juiz aqui em São Paulo, uma das perguntas da prova oral para o juiz era exatamente qual que era a definição de direito de conflito. Então, quando vocês forem prestar uma prova para juiz, fiquem atentos a esta situação. Tudo bem? Sempre é isso. Sempre é isso. Tá? Eu sei que muitos de vocês pretendem a carreira pública, né, gente? Da magistratura. Então, lembre-se dessas frases que eu estou passando para vocês. Tudo bem? Só uma dica. Se você realmente quer ser juiz, quer essa área, comece a ver muito teatro, muito filme e leia muito livro sobre literatura. Eles estão perguntando muito sobre isso. Não só o direito não, tá? Hoje o judiciário não quer mais aquele que conheça apenas da lei, tá? Eu decorei esse código comentado, professor. Parabéns. Não serve para nada. Você tem que saber de muito mais coisa. Parabéns. Não serve para nada, meu filho. Vai com Deus. Você não vai ter raciocínio. E para juiz e para ter sucesso tem que ter o quê? Raciocínio e resolver problemas. É isso que faz, tá? Bom, outro ponto importante, gente. Qual que é o princípio? Vamos falar sobre um tema agora que se chama princípio do reconhecimento. Princípio do reconhecimento e aplicação de lei estrangeira. Princípio do reconhecimento
e aplicação de lei estrangeira. Vamos lá? Reconhecimento e aplicação de lei estrangeira. O que eu devo anotar? Cada estado tem as suas respectivas regras, para a aplicação de uma norma internacional. Tá? Fato. Para a aplicação de uma regra internacional. Bom, gente. Aí nós temos que ter a consciência agora, trazendo Miguel Reale nesse momento para vocês. Professor Miguel Reale, saudoso, ele tinha a chamada teoria tridimensional do direito. Já ouviram falar sobre isso, pessoal? Teoria tridimensional do direito? Se é tri, são três coisas, não é? Então anotemos, gente, rapidamente. Também se aplica no direito internacional, hein? Teoria tridimensional do direito. Boa, Bárbara. Boa, Luara. Legal. Aqui, o Zé Ricardo, muito obrigado. Já fez aqui, pesquisou, né? Sabia. Pode ser juiz já, hein, Ricardo? Mandou bem aqui, irmão. É do Richard Gere, se chama Justiça Vermelha. Já pode ser juiz, meu amigo. Já está aprovado aqui, já pode assumir a cadeira e desce a lenha do povo lá. Então, obrigado. É isso mesmo. É um baita filmaço aí do Richard Gere. Tá bom? Então, recapitulando, pessoal. Nós temos que ter a situação da teoria tridimensional do direito. E aí ele fala o quê? De fato, valor e norma. Vamos lá? Fato, valor e norma. Gente, o fato é o que aconteceu. Ok? Fato é o que aconteceu. O valor são os efeitos daquilo que você fez. E qual que é a norma que deve ser aplicada? Então é fato, aquilo que aconteceu. O valor é a consequência. E a norma é a regra que será aplicada, a própria lei. Muito bem. Um conceitinho básico aqui, gente, para vocês de responsabilidade civil. Só fazendo um paralelo. Todos os atos da vida do cidadão, todos os atos da vida do cidadão gera efeito de responsabilidade civil. Tudo que você faz, um post que você coloca no Facebook, um comentário que você faz, uma conversa que você faz paralela, tudo o que você faz necessariamente, meus caros, gera o quê? Efeito. Então, ou seja, é um fato, aí tem um valor aquilo, que é o efeito, e precisa ver a norma. Será que você infringiu alguém? Então isso também se aplica no direito internacional, que nós temos que saber quais foram os efeitos, o valor daquela desobediência. É isso que eu preciso anotar, gente. Vamos lá. Dentro aí do princípio do reconhecimento da lei estrangeira. Vamos lá. Notemos isso. É necessário verificar quais foram os efeitos. É necessário verificar quais foram os efeitos. Quais foram os efeitos evidentes? Quais foram os efeitos evidentes daquela norma apresentada? Daquela norma apresentada. Tá bom? O ato que nós realizamos aqui matou muita gente ou não matou muita gente? Não é, gente? Bom, então nós temos alguns o que, gente? Dentro dessa estrutura de conflito que nós estamos trabalhando hoje, tá? Nós temos dois elementos. Então vamos lá, o que eu devo anotar, por favor? Estrutura de conflito internacional. Estrutura de conflito internacional. Vamos lá. Qual é o primeiro elemento? É o chamado, gente, conceito quadro.
Olha como é legal você pegar a doutrina estrangeira, que a gente vê os conceitos diferentes. Chama-se conceito quadro. O que seria o conceito quadro, pessoal? É que define o domínio e a matéria em questão. Isso é conceito quadro. Você define a matéria, né, o domínio e a matéria em questão. É como se você enquadrasse, gente. Enquadrasse aquela situação. O que é o conceito quadro, gente? É quando você pega o fato e você encaixa exatamente com perfeição naquela norma. Isso é conceito quadro. Mesma coisa, você pegar uma foto e tentar colocar numa moldura maior ou menor do que a foto. Vai ficar no mínimo estranho. A não ser que você queira retirar aquele teu ex-namorado, tua ex-namorada, ex-mulher, ex-sogra, né, ex-marido. Aí o quadro vai ficar legalzão. Mas mesmo assim vai ficar aquela foto, né? Você tá com o braço esticado, aí só aparece aqui você, né? Com o ombrão levantado assim, né? Aquela foto meio toscona que você cortou aqui naquela pessoa. Não dispensa a foto aí, meu filho. Melhor só fazer uma 3x4, então, que fica menos pior, né? Então, meus caros amigos, isso é o conceito quadro, é enquadrar o fato na norma. E o segundo elemento, pessoal? O segundo elemento é aquele chamado elemento de conexão. O que seria o elemento de conexão? Elemento de conexão é aquele que demonstra o prejuízo, diante do fato. Tá? Diante do fato. Muito bem. Bom, meus queridos amigos e amigas, antes de voltar para vocês, com isso nós fechamos aqui a nossa segunda aula. Já deu tempo. Um abração a todos.